Amém, amados? Graça e paz, que bênção poder adorar o Senhor depois de uma palavra abençoada. E agora a gente vai desfrutar também de uma palavra do Senhor na meditação lá no Salmo de número 42, que eu vou estar compartilhando com os amados nessa noite. Lembrando os amados mais uma vez que nós estamos transmitindo esse culto online, né? É somente online. E lembrando também os irmãos que agora no próximo domingo agora nós temos o nosso culto de Santa Ceia, e teremos 2 cultos no domingo. O primeiro culto tendo início às 16 horas, às 4 horas da tarde, estendendo-se até às 17 horas e 30 minutos. E depois, com o intervalo de meia hora, nós daremos início ao culto das 18, estendendo até às 19h30, para que a gente possa terminar antes do toque de recolher, né, que foi colocado aí por decreto pelo prefeito aqui de Campo Grande. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, o Salmo de número 42, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 5, para que a gente possa ter uma ideia aqui daquilo que o salmista quer falar conosco. Nós falamos agora no último domingo, ministramos também sobre os salmistas, né? Falamos sobre ter relacionamento com o Senhor, e Deus tem falado muito forte com a igreja durante esses dias, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento de pandemia, de isolamento, de quarentena. É bom entender que o isolamento é quando a pessoa ela é diagnosticada ou ela tem suspeita de ter contraído esse vírus, então ela tem que se isolar socialmente, né, ficando aí afastada do convívio das demais pessoas. E a quarentena é o que nós estamos passando, né, esse momento realmente de muito cuidado, de limitações por conta desse coronavírus. Oremos também pelo nosso presidente da República, que foi diagnosticado com Covid-19 também. Mas enfim, falamos de salmos, né? Falamos também de lutas, falamos também de dificuldades, falamos de ação de graças, de bênçãos, mas falamos também sobre lutas. E na maioria dos salmos nós podemos perceber que tanto o salmista Davi como os demais salmistas, eles transmitem, né, momentos de grande aflição da vida deles, que eles passaram, mas através do Senhor eles conseguiram suportar as adversidades, as dificuldades da vida. Gostaria de fazer uma leitura com você a partir do versículo 1 do capítulo 42 de Salmos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povos e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Versículo 5. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus mais uma vez. Paizinho querido, nós te agradecemos nesse momento, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Senhor, nesse momento que nós estamos aqui reunidos, nesse lugar de bênção, esse lugar que o Senhor preparou para nós, um lugar para termos, amado, para compartilhar com os nossos irmãos através, amado, da rádio, através das lives. Louvamos o Senhor por esse momento. Eu te louvo pela vida da pastora Josi, da irmã Roberta, que está aqui conosco, amado, e cada irmão que está acompanhando essa live, aonde quer que eles estejam, que eles sejam poderosamente ministrados através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que nós temos a certeza no nosso coração de que o Senhor recebeu os louvores e o Senhor devolve nessa noite ao teu povo, Senhor, em bênção, em glória, vindo dos céus. Amado, através do teu Espírito Santo, que a mente e o coração dos teus filhos sejam alcançados através dessa palavra. Senhor, eu coloco a minha vida à disposição, Senhor, dos meus irmãos, e para ser usado através do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus aqui nós oramos e nos entregamos e consagramos para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Eu gostaria
de nesse momento poder fazer uma exposição com os amados através deste salmo. Porque todos nós, não a maioria de nós, tivemos, né, ou estamos com certeza passando por um momento de aflição na nossa vida. Nós estamos passando esse momento agora por conta dessa situação, dessa pandemia, mas a nossa vida ela é toda marcada por diversas situações. Não é a primeira vez que nós sentimos aflição ou aflições, e também não é a primeira vez que nós passamos por uma situação adversa, uma situação incomum, algo que nós não esperávamos passar. Não é verdade? Mas quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo, o quadro atual, ou se não toda a nossa vida, nós vemos que nós estamos passando também por dias difíceis de se aceitar. Não está sendo fácil a gente aceitar tudo aquilo que vem acontecendo na nossa vida, né? Situações que nós já passamos, mas também o que nós estamos vivendo agora. Porque parece que essa aflição que a gente está sentindo, essa angústia que a gente está sentindo, isso parece que nunca tem fim, isso parece que nunca acaba. Há momentos em que parece que Deus se calou e não fala mais conosco. É o momento que eu costumo dizer, onde nós levantamos a nossa voz ao Senhor. E parece que a nossa oração ela ecoa no vazio. Parece que não há uma resposta, parece que não há uma recíproca de Deus em relação àquilo que nós estamos falando, pedindo ou nos queixando. Então, quando nós nos deparamos com essas situações das nossas vidas, nós começamos a sentir mais ou menos, pelo menos um pouco, aquilo que os salmistas passavam. Porque no momento em que se dá a impressão que Deus se calou, o que nós entendemos é como se Deus não quisesse ouvir a nossa oração, atender às nossas súplicas. Quando nós olhamos para esse salmo, embora Davi ele não seja mencionado como o autor desse salmo, tudo indica ele ser o autor desse salmo, não somente 42, mas também o Salmo 43 na sequência, porque a Bíblia não está narrando a autoria, mas a característica é de Davi, as formas que Davi vivia, pelas coisas que Davi passava na sua vida, pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades. A vida do rei Davi é uma vida marcada por dificuldades, por situações que ele passou em sua vida. Quando nós olhamos para uma situação como essa que nós acabamos de narrar aqui nos Salmos, nós olhamos para um homem que foi escolhido por Deus. A palavra do Senhor diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Isso é uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração há muitos anos atrás. O significado de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Quando nós falamos ou meditamos, pensamos nisso, nós começamos a pensar que ele era um homem segundo o coração de Deus, pelo seu caráter de adorador, pelo seu quebrantamento, né? Na hora de salmodiar ou de orar e falar com o Senhor, ali naqueles momentos de adoração, que é o que nós fazemos na igreja, quando nós levantamos a nossa mão, quando nós adoramos a Deus, quando nós vamos em lágrimas na presença de Deus, onde isso mostra que nós estamos ali adorando em espírito, em verdade, com o coração tão quebrantado que Deus começa a trabalhar em nós através do teu Espírito Santo. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi escolhido por Deus. Assim como eu e como você, independente da forma que nós adoramos, nós somos escolhidos pelo Senhor. E a palavra de Deus traz essa fala dentro desse contexto de um homem segundo o coração de Deus, porque Saul foi o homem escolhido segundo o coração do povo. Era o tipo, era o estereótipo, né, de rei que Israel queria, que desejava, um rei alto, imponente, um rei forte, um rei bonito, né? Não um mirradinho assim como Davi, um rapaz de baixa estatura, né, ruivo, possivelmente um filho bastardo, pastor de ovelhas, né? O pastor de ovelhas literal é aquele que fica no campo, pastoreando, cuidando das ovelhas para que os animais, os predadores não ataquem a ovelha. Enfim, ele era completamente ao oposto daquilo que Saul representava. Então Deus vai lá e faz a escolha dele, depois que ele decretou que Saul realmente não seria um rei segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Então ele escolhe, né, este homem segundo o seu coração. E Davi foi um homem que Deus escolheu a dedo, né, para suceder e se tornar
suceder a Saul e se tornar o rei de Israel. Existem alguns salmos narrados pelo rei Davi que demonstram o quanto ele estava abatido, o quanto ele estava cansado e até mesmo muito estressado. Nós precisamos entender que momentos como esse, ou momentos de luta que nós passamos em nossas vidas, nos trazem esse estresse, nos trazem esse cansaço de alma que é narrado nesse salmo. Então, em vários momentos, Davi ele começa a dizer a situação a qual ele estava enfrentando, a situação a qual ele estava passando. Nós podemos ver que há um momento tenso, ao ponto dele chegar e dizer assim, para ele em oração, dizer assim: por que está abatida a minha alma? Porque tu te perturbas dentro de mim, porque não se aquieta, né? Porque essa agitação, porque esse borbulhos dentro de mim que não cessa, essa angústia que não vai embora, essa agonia que não sai de mim. Então nós vemos que nesse momento ele está não somente extremamente estressado, mas abatido e cansado. E talvez não cansado da lida do trabalho, mas cansado das pressões do dia a dia, das lutas, das perseguições, das situações que aconteciam com esse servo, com esse homem de Deus. E é nisso que nós devemos pensar. Há um salmo em especial, o Salmo de número 70, onde ele mostra Davi aflito. E Davi estava tão aflito que ele recorre ao Senhor. Olha o que diz no Salmo 70, a partir do versículo 1. Ele diz assim: praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-me-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenha. Nós podemos perceber aqui, nesse momento, em que Davi fala com o Senhor através do Salmo 70, onde ele está tão angustiado, ele está tão sofrendo uma pressão ali, ele está tão preocupado com a situação a qual está envolto, que ele pede para Deus urgência para que atendesse aquele pedido dele. Para que Deus viesse sem demora ao seu socorro, porque ele estava muito angustiado, porque ele estava muito agoniado. E olha o que diz na sequência, no Salmo de número 71, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: em ti, Senhor, meu refúgio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça e resgata-me e inclina-me os ouvidos e salva-me. Versículo 3, se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e tu és a minha fortaleza. Aí se você der um pulinho lá no versículo de número 12, diz assim: não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em me socorrer ou socorrer. E nós devemos pensar nisso. Por exemplo, hoje é um dia que nós devemos pensar na nossa vida. A respeito disso, novamente, nós voltamos agora a fazer o culto ao Deus online, através de uma live no Facebook, né? Um culto sem as pessoas. Foi tão interessante quando a gente passou aquelas 2 semanas de lockdown, e nós víamos as pessoas comentando que saudade eles sentiam da igreja, que vontade eles tinham de estar na casa de Deus, que eles abraçariam, que eles pegariam na mão, que eles glorificariam a Deus junto. E logo voltou os cultos, mesmo que com um número reduzido de pessoas, com lista de presença e muitas outras coisas. Aí a gente percebeu ainda que aquela vontade não era tão grande, e nós estávamos por aquele tempo agoniados. Agora nós voltamos a esse período. E se você não sentir hoje, mas você vai sentir no decorrer dos dias, ou como isso faz mal e como isso te deixa mal, sem você poder ir e vir. Não é verdade? Isso está na nossa Constituição Federal. Ninguém pode impedir o direito do outro de ir e vir. E quando isso é tirado também na questão da igreja, na presença de Deus, isso causa mal e angústia à nossa alma. Então nós precisamos refletir e entender a situação que nós estamos vivendo. Davi diz aqui no versículo de número 12, não te ausentes de mim. Não se afasta, Senhor, de mim, que eu permaneça na tua presença.
Não é que ele diz, Deus, você tem que andar comigo, o Senhor tem que andar na minha presença, o Senhor tem que estar aqui comigo. Não, não. Não é o que Davi está dizendo. Ele diz, não te ausentes, porque eu preciso estar na sua presença. E ele diz assim, Deus meu, apressa-te em me socorrer, em socorrer-me. A palavra de Deus, ela nos relata momentos de aflições que homens e mulheres passaram. Situações que homens e mulheres passaram. Momentos em que para os olhos humanos era o fim. Momentos de grande dificuldade. Situações que para os meus olhos naturais, né, os olhos naturais da pastora Josa, Thaís, ou o seu, não teria como se não fosse através do exercício da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Mas o salmista, ele relata no Salmo de número 42, que nós lemos no início, um momento de grande aflição. Então, tem 4 pontos bem rápidos que nós vamos tratar desse assunto nessa noite, para que a gente fique dentro do horário que nós falamos que íamos encerrar. Vejamos como o salmista se encontrava nesse momento. A primeira situação que nós encontramos, o primeiro ponto é sofrendo perseguição. O salmista estava sendo perseguido. Ele estava passando por uma situação. Versículo 1 diz assim, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Por esses dias atrás nós tivemos um culto abençoado aqui na igreja, onde o presbítero Rodrigo fez uma abertura, onde ele citou essa questão da corça. Eu já ministrei esse salmo outras vezes. Já expliquei a respeito sobre a situação da corça, que tanto ela busca a água, né, para saciar a tua sede, mas principalmente para que ela possa encontrar a água onde ela entra, ela deita na água, para que o seu cheiro, né, cesse, suma, para que o predador, né, o que está perseguindo a corça, né, que é um veadinho da montanha, não consiga rastreá-la pelo seu odor, pelo seu cheiro. Então, aqui Davi ele está dizendo assim como a corça suspira pelas correntes das águas, né? Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Eu preciso me deitar no Senhor. Eu preciso me esconder no Senhor. Eu preciso retirar de mim esse odor para que eu fique com o aroma do Senhor. Então Davi aqui ele está falando sobre uma perseguição, assim como a corça é perseguida e procura água, assim eu estou sendo perseguido e assim eu busco, a minha alma busca ao Senhor. O segundo ponto que nós entendemos aqui é ele sofrer pela ausência de Deus, sofrendo pela ausência de Deus. Versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Isso aqui nos dá a entender que foi Davi aqui, talvez, com uma questão nostálgica, né? Falando aqui sobre a saudade de um tempo em que ele falava com Deus e a resposta vinha bem rápida. É como eu disse, agora há pouco nós falávamos sobre a gente orar e parece que a nossa oração ecoa no vazio. Não é que Deus não está ouvindo, né? Talvez Deus está ali nos tratando, Deus está trabalhando em nosso favor, ou apenas Deus está nos ensinando com o seu silêncio. Há diversas situações em relação a isso que nós podemos perceber através da própria vida de Davi, porque antes ele orava e prontamente Deus respondia, mas algo aconteceu na vida de Davi. Davi ele cometeu muitos erros na sua vida. Muitas coisas ele fez que não agradou o Senhor. Apesar dele ter sido o homem escolhido por Deus, ter sido o homem segundo o coração de Deus, isso não muda o fato de que Davi pecou por diversas vezes contra Deus, aonde ele mesmo reconhece, eu pequei, né, contra os céus e a terra, eu pequei diante de Deus e diante dos homens, né, por isso eu me abomino no pó, na cinza. Davi ele reconhece que ele cometeu muitos erros. Um dos mais clássicos que nós conhecemos é o adultério, né, de Davi com Batseba, onde ele tira a vida de um homem inocente, um pai de família chamado Urias, para cobrir aquele pecado de adultério que ele cometeu com a esposa desse homem, né? E tem uma abençoada aqui me ligando bem na hora da live. Então nós precisamos entender essas situações relacionado a essa ausência de Deus. Deus não se afasta de nós.
nós nos afastamos de Deus. A palavra diz que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo, que nós devemos invocar ele enquanto ele está perto. Isso quer dizer que ele está próximo para ser achado e que ele está tão próximo que ele pode ouvir a nossa invocação. Então, Davi está dizendo aqui, por um momento, que ele certamente errou e a resposta não foi tão rápida quanto outras vezes. Quantas vezes nós oramos, né, num dia e talvez no mesmo dia nós fomos atendidos, e quantas vezes nós pedimos para Deus e prontamente, um dia, dois depois, a gente recebeu e depois a gente testemunhou e foi bênção. Mas quantas vezes também nós não pedimos a Deus e a resposta não veio? Aí a gente vai pensar no ponto de vista daquilo que aconteceu com Davi. Por que nós não estamos recebendo? O que nós estamos fazendo que tem, vamos dizer assim, adiado a entrega dessa bênção, daquilo que nós estamos pedindo a Deus, de uma provisão ou de um socorro? Por que está atrasando? Por que Deus se detém? Davi diz assim: Deus, não se detenha, venha, né, e me socorre-me. Por que Deus estava se detendo? Porque muitas vezes nós oramos e nós pedimos e nós não somos atendidos naquilo que nós pedimos. Aí é onde que nós devemos nos analisar. A palavra de Deus assim diz para o povo, para os hebreus, diz assim: considerai o vosso passado. Se eu não me engano está no livro do profeta Ageu, se eu não me engano. Diz, ou é no livro de Êxodo, mas diz: considerai o vosso passado. Considerai o que você fez agora há pouco, considerai o que você fez ontem. Considerai o que você fez há anos atrás e você não se arrependeu. Considerai a sucessão de erros que você vem tomando na sua vida e você nunca muda, e você quer alcançar o favor de Deus. E aí você quer falar, e você quer uma resposta, mas essa resposta não vem. Davi, ele estava sofrendo por essa ausência, vamos dizer assim, entre aspas, de Deus, disso que talvez ele, em algum momento, deve ter considerado como um afastamento de Deus, mas não era um afastamento de Deus, foi um afastamento do próprio Davi, porque o pecado nos afasta da presença de Deus, o pecado nos tira da presença, o pecado nos tira a unção do Espírito Santo, nos tira o entendimento, ele nos cega. Porque muitas pessoas tomam decisões em suas vidas, porque muitas pessoas dizem, por exemplo, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais ir para a igreja, ou a pessoa diz assim, eu não quero nem saber disso, eu não quero mais saber de nada. Por que será que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Entendeu? Porque elas também não conheceram a Deus verdadeiramente. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho, né, voltando aqui à questão do pecado, que nos cega o entendimento, nos cega e nos faz tomar decisões que desagradam o coração de Deus. O terceiro ponto é sofrendo por palavras contrárias. Você que gosta de anotar, sofrendo por palavras contrárias. O que isso quer dizer? O versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, aonde ele está? Aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus nesse momento de dor que você está passando? É isso que Davi está relatando. É isso que Davi está falando aqui através desse salmo, para mim e para a sua vida. Quantas palavras contrárias? Talvez o inimigo que está dizendo para você aonde está o teu Deus seja você mesmo. Cadê você, Deus? Ou quantas pessoas chacotaram da sua fé a ponto de permitir você se permitir esfriar na fé, dizendo, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? É o que a gente está vendo agora. O presidente é diagnosticado com Covid-19 e aí todo mundo, mas não era uma gripezinha, não era uma gripezinha. Parece que eles querem a vitória dessa doença maldita. Cadê a tua hidroxicloroquina, que é o nome, né? Cadê? Não. Nós não podemos ser assim. Aonde está Deus? Está comigo. Mas ele está calado, sim, mas por fim ele se levantará sobre a terra. Por fim ele vai revelar a sua face. Ele vai se pronunciar, ele vai se manifestar. Isso deve ser a fala, isso deve ser o nosso pensamento em falar sobre isso. Aqui a gente também pode entender como palavras contrárias, né, que é uma arma poderosa na mão dos inimigos para nos fazer desistir das coisas. Palavras contrárias, você não pode, você não consegue, você é isso, você é aquilo, entendeu? Você é um fracassado, você
é uma fracassada, né? Cadê Deus? Aonde está o seu Deus? Aí a gente vê aqui o quarto e último ponto que eu anotei: sofrendo com lembranças de um tempo bom. Sofrer com lembranças de um tempo bom. Eu pensei bastante essa semana a respeito da situação do cativeiro babilônico. Tem uma canção secular antiga que fala sobre os rios da Babilônia. É bem antiga mesmo, se eu não me engano, ela é da década de 70 para início de 80. E é uma música em inglês. Muita gente dançava, eu dançava, as pessoas dançavam essa música. E nós não sabíamos o que essa música conta. Ela não é uma música gospel, mas ela fala que esse povo caminhava, navegava sobre os rios da Babilônia, olhando de longe para Sião, e sentiam saudades de Sião. Sentiam saudades. Eles lembravam do tempo bom que Israel viveu, do tempo bom que os hebreus viveram, e agora eles estavam em cativeiro, né? Eles estavam cativos, melhor dizendo, em um cativeiro babilônico. Então, aqui eles lembravam de um tempo bom. Davi, no versículo de número 4, quando ele diz assim, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festas. Quando nós nos encontramos em situações adversas e nós não alimentamos a nossa fé e nós não permanecemos firmes em Deus, uma apostasia, um esfriamento toma conta dos nossos corações. E às vezes as lembranças surgem, né, como uma nostalgia reversa. Uma vez eu falei o que é uma nostalgia reversa, né? A nostalgia reversa é aquela coisa que te causa mal, que te faz se sentir mal. Quando a gente fala assim, olha, eu estou cativo na Babilônia, aqui descendo o rio, trabalhando, e de longe eu vejo o Monte Sião e me lembro como era gostoso a gente conviver naquele lugar, estar lá, sermos livres. Aí a gente pensa, poxa, é uma lembrança boa. Se você for analisar, ela não é uma lembrança tão boa, porque agora você está cativo, porque essa lembrança deve fazer você entender que você cometeu um erro onde você estava, que te levou ao cativeiro que você está agora. E isso nós precisamos entender. Quando Davi ele está falando dessa nostalgia, ele está falando sim de um tempo bom, mas é uma nostalgia reversa. É uma coisa que aconteceu com ele, entendeu? Em dados momentos, quando ele não estava sendo perseguido, estava bem. Certamente, quando ele era o pastorzinho de ovelhas, que não tinha responsabilidades, que não tinha perseguição, que não tinha gente querendo matar ele, entendeu? Que não estava, né? Como que era tão gostoso ali. A gente até brinca, né? Quando nós tínhamos a idade de uma criança, por exemplo, meu neto, o Caleb, se a gente vê, qual é a maior preocupação do Caleb? É o sorvete que ele vai tomar, é passear na caminhonete do vovô, é ir com o pai e a mãe em algum lugar, né? É conversar com a avó pelo vídeo. Você vê, qual que é a sua preocupação? Se nós vamos ter o que vai comer hoje na janta, se a gente tem dinheiro para pagar a parcela do carro e pagar a conta de água, luz, telefone, internet, se a nossa saúde aguenta chegar até o ano que vem. Tem uma série de coisas. Se a gente vai para o céu ou não, eu sei que eu vou, você tem que ter certeza da salvação. Mas são tantas e tantas preocupações. Davi agora está falando de uma situação onde ele lembrava de um tempo bom, mas que levou ele de alguma maneira a um tempo difícil, a qual ele estava orando, mas parece que não havia resposta. Algo que sucedeu a ele. Mesmo, queridos, em meio às tempestades da vida, mesmo em meio às perseguições e palavras contrárias na vida de Davi, Davi buscou a Deus e buscou em Deus a solução para os seus problemas. É isso que eu acho interessante na vida de Davi, que nos faz com que nós venhamos a imitá-lo em algumas situações da sua vida. Então, uma das situações que nós aprendemos com Davi é isso. Davi realmente ele refletia sobre os erros que ele cometia, ele confessava os seus pecados, ele se colocava na presença de Deus e ele se consertava em relação àquela situação. Então a gente percebe que em toda situação relatada pelo salmista, o rei Davi,
a gente vê situações de ação de graças, né? Mas na maioria dos salmos a gente vê situações em que ele estava extremamente necessitando de uma resposta de Deus para a sua vida. Amém, queridos? E aqui a gente vê que ele buscou em Deus a solução dos seus problemas. Lá no versículo de número 5, né, Davi faz uma indagação a si mesmo, talvez lembrando também, né, de todos os benefícios que Deus concedeu a ele, né? Esses dias eu ainda até falei sobre isso. Porque ele diz assim, ó, por que está abatida a minha alma? Né? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A pergunta que eu te faço essa noite, nós caminhamos para o final, né? Aí já pode estar dedilhando um violãozinho ali. E a pergunta que eu te faço nessa noite é o que tem abatido a sua alma? Será que é só essa questão que nós estamos passando agora, vivendo agora, essa situação de contágio, de pandemia, mas será que não tem mais coisa lá para trás? Se a gente for analisar a situação de Davi, quantas coisas Davi não viveu? Quantas dificuldades Davi não passou? Quantas situações ele não passou? Ao ponto de chegar assim, porque está abatido a minha alma? Por que está abatido a minha alma? Porque tu te perturbas dentro de mim. Porque a sua alma está perturbada dentro de você, tirando a sua paz. Eu sei que às vezes nós não temos resposta ou respostas por que nós estamos nos sentindo assim. Isso já aconteceu comigo. Às vezes de me pegar orando e acontece falando com Deus, por que eu estou me sentindo assim, Senhor? Porque a minha alma está agitada, porque o meu coração está tão aflito, porque eu ando tão assim preocupado, tão sem paciência. São coisas que nós devemos refletir e Deus nos mostra, nos revela através do Espírito Santo aquilo que nós realmente precisamos consertar na nossa vida. Mas eu dou um conselho para você nessa noite, né, porque eu não sei o que você tem lutado, o que você tem passado, qual a situação da sua vida. Mas eu dou um conselho para que você faça como Davi. Mas faça como Davi no Salmo 40, no Salmo de número 42, onde ele diz assim: espere em Deus, louve a Deus, mesmo no meio da turbulência, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus meu. Ainda que tudo diga que não, esse salmo nos leva a buscar, a confiar no Senhor. No Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós olhamos e meditamos nesse salmo, nós entendemos que ele é uma resposta de Deus para aquilo que nós estamos passando no momento. Ainda que tudo diga o contrário, confia no Senhor e na força do seu poder. É o que a palavra de Deus ela nos diz. Entrega a Ele os seus problemas, as suas frustrações, porque Ele virá ao teu socorro. No tempo certo, no tempo exato, não no meu e no seu tempo, mas no tempo de Deus, Ele virá ao teu socorro. Talvez tudo o que você precisa fazer agora para que você obtenha uma resposta, não estou dizendo que você vai ter agora, mas talvez seja fazer uma oração como essa de Davi no Salmo 42. Lembra do tempo bom, veja o que levou você a essa situação. Pastor, a minha vida estava boa, é só isso que está me atrapalhando. Então ore a Deus para que você fique bem, porque essa pandemia vai passar. Essa luta vai passar, essas dificuldades vão passar. Nós vamos superar porque nós somos filhos e servos. E nós vamos superar todas elas. Entrega a Ele os seus problemas, as suas aflições. E eu quero encerrar essa ministração lendo para você Jeremias, o livro do profeta Jeremias, do capítulo 29, dos versículos 11 ao 14, que diz assim: eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, preste atenção, buscar-me-eis. Buscar-me-eis,
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração de uma forma sobrenatural. E que no nome do Senhor Jesus, esse quadro que você está passando, que nós estamos passando, seja revertido pelo poder do Senhor, pela força do seu poder. Confia no Senhor, confia no seu poder. A palavra do Senhor diz, através da vida do seu salmista, do rei Davi, né? Meu Deus, ele diz, meu auxílio e Deus meu. Meu auxílio e Deus meu. A Thais vai fazer uma canção agora e nós estaremos